Gente, por que nós precisamos, todo domingo, quinta-feira, e em toda oportunidade possível, a gente para ouvir a pregação da palavra? A pregação da palavra basicamente tem 3 funções. A primeira delas é instruir. O apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo diz para nós que nós devemos saber dar às pessoas que nos perguntem a razão da nossa fé. A fé não é burra, a fé não é cega. A fé é inteligente e enxerga muito bem e muito longe. Mas é preciso que a gente receba instrução da palavra. Não é a opinião do pastor, não é o que os teólogos pensam ou dizem, mas aquilo que a palavra diz. Nós precisamos ser instruídos nessa palavra para que nós saibamos dar a razão da nossa fé para quem quer que nos venha perguntar. A segunda coisa, você precisa de ser, esse é um termo que está na moda, empoderado pelo Espírito Santo. Não é empoderamento feminino ou masculino, é empoderamento do Espírito. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, através do ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso para nós aí em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Não é qualquer coisa, não é qualquer pregação que produz em nós fé. E o justo viverá pela fé. A fé é uma ferramenta que Deus nos dá para que nós vivamos o nosso dia a dia uma vida vitoriosa. Então, o justo viverá pela fé, mas essa fé, ela vem através do ouvir da pregação da palavra de Cristo. Não é qualquer coisa que eu ouço que me produz fé. Há muitas coisas que eu ouço que só me produz conhecimento intelectual a respeito da geografia bíblica, de nomes bíblicos e de curiosidades bíblicas. Mas eu preciso muito mais do que isso. Eu preciso de uma palavra que me empodere em fé, que edifique a minha fé, que faça a minha fé ser fortalecida, para que eu então possa encarar segunda, terça, quarta, quinta, até a próxima oportunidade, aonde eu vá ouvir a pregação da palavra da graça e da fé, com o tanque da fé cheio. E a terceira coisa, eu preciso de instrução, empoderamento, e o terceiro motivo é para que nós saiamos conscientes de quem nós somos e quem Deus é. Conscientização a respeito de quem nós somos em Cristo e quem Deus realmente é. Quando eu não entendo quem Deus realmente é, e isso é uma tragédia que acontece em muitas igrejas, a pessoa se diz cristã, mas ela tem ideias erradas a respeito de quem ela é em Cristo, e em especial de quem Deus realmente é. As pessoas ouvem coisas que são absurdos a respeito de Deus, e elas engolem como se fosse uma verdade. Não, Deus é bom, mas Deus é justo. O que a pessoa, quando diz isso, o que ela quer dizer? Ela está querendo dizer para você que Deus é bom, mas cuidado, porque de repente Ele pode mandar uma pedrada na sua cabeça. Porque Deus é bom, mas Ele é justo, e Ele está observando e julgando as suas boas obras e as más obras, e se as más obras na balança pesarem mais do que as boas, de repente Ele manda um raio na sua cabeça, de repente Ele bota você num hospital, para que você aprenda uma lição, e aprenda a orar, aprenda a ler a palavra, ou se aproximar mais de Deus. Isso é um absurdo, quando a gente começa a entender quem Deus realmente é. Pastor, mas na Bíblia tem muitas provas de que Deus já fez muita crueldade. Por exemplo, Deus mandou o dilúvio e morreram milhões de pessoas afogadas no dilúvio. Salvou Noé. Deixa eu explicar para você o dilúvio. A Bíblia diz, essa é a passagem mais difícil de toda a Bíblia, que tem mais polêmica em toda a Bíblia, que pouquíssima gente consegue entender, mas que quando você consulta os sábios, historicamente conhecidos do judaísmo, judeus, você começa a entender, porque eles mesmos admitem e sabem, quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e essas mulheres tiveram filhos que foram os nefilins, e os nefilins eram gigantes que se tornaram poderosos sobre a terra. A Bíblia fala muito sobre esses tais de nefilins, esses gigantes. Por exemplo, Golias era um nefilim. Golias, que a Bíblia diz que tinha quase 3 metros de altura, era um nefilim.
E o que é essa palavra Nefilim, que não é traduzida para o português, ela é traduzida exatamente assim, ela é só transliterada, Nefilim. O que significa o nome Nefilim, a palavra Nefilim? Nefilim, quando você junta os radicais, em hebraico, Nefilim significa os caídos. Os caídos. Quando você começa a juntar Lé com Cré, você começa a entender que os Nefilins nada mais eram do que os anjos que acompanharam Lúcifer na sua rebelião contra Deus. E que vindo para a terra, se manifestaram em forma humana e tiveram relacionamento com mulheres. E produziram filhos. E esses filhos, obviamente, que tinham que ser uma aberração, porque esses anjos, uma vez caídos, se tornaram demônios. E produziram filhos, e esses filhos eram uma aberração biológica, por isso eles eram gigantes. E você vê certas tradições e certas histórias que nos parecem mitologia, que a gente chama de mitologia, mas a mitologia tem base em alguma coisa que alguém viu. Então, quando se fala, por exemplo, sobre o Cíclope, o que era o Cíclope? Um gigante na mitologia grega, um gigante com um olho só na testa. Uma pessoa que tem um olho só na testa e seja um gigante é uma aberração biológica. Os Nefilins eram isso, aberrações biológicas. Na época de Noé, para você ter uma ideia, Adão ainda era vivo um pouco de tempo antes do dilúvio. Adão não morreu assim muito tempo, séculos antes do dilúvio. Pouco tempo antes do dilúvio, Adão ainda era vivo, e ele conheceu toda a galera, inclusive o seu, sei lá, não sei nem como se classifica, neto, Matusalém. Ele conheceu esse cara. E o nome Matusalém significa quando ele morrer virá. E quando Matusalém bateu as botas, no dia seguinte começou a chover. No dia seguinte começou o dilúvio. Na terra, na época de Noé, não haviam centenas de milhões de pessoas sobre a face da terra. Havia uma centena de pessoas ainda sobre a face da terra. Não tinha dado tempo de se multiplicar tanto assim, porque gente não é coelho. Alguém sabe disso? Gente é gente. Havia ainda apenas algumas centenas. E essas centenas de pessoas que haviam na terra, nesse tempo, eram na sua esmagadora maioria nefilins. Então, o que Deus preservou? Deus preservou Noé, que era ainda a única família sobre a face da terra, com genética puramente humana, preservando a semente prometida lá a Eva, para que viesse mais tarde Jesus. Se não tivesse havido o dilúvio, a raça humana teria sido extinta e a terra hoje seria habitada por nefilins. Você está entendendo? Que Deus não foi cruel quando mandou o dilúvio, mas Deus preservou a mim e a você em Noé. Por quê? Porque Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. A palavra, a pregação da palavra, ela instrui, ela empodera e ela conscientiza quem Deus é, quem eu sou em Cristo. E é por isso que essa semana passada, eu preguei aqui essa mensagem com esse título, Uma Mudança Radical de Paradigmas, que eu disse, em princípio, era uma mensagem só para aquele domingo. Mas, sabe como é que é, né? Deus é fogo. Eu, quando sentei no computador para começar, juntei lá a minha livrarada toda e comecei a juntar, Deus foi me inspirando para continuar aqui, e creio eu que essa é uma série de 2 mensagens, uma minissérie só de 2 mensagens. Aguardem para saber no próximo domingo o que acontecerá. Aleluia. Uma mudança radical de paradigmas. O que a gente começou a ver aqui na semana passada? Que a transição da antiga aliança para a nova exige de nós uma mudança radical de paradigmas. Não dá para você entender quem Deus é e quem você é em Cristo usando os paradigmas da antiga aliança.
A antiga aliança, ela caducou. Então eu preciso agora entender que eu preciso mudar os paradigmas que existem na minha mente para entender quem Deus é e quem eu sou agora na nova aliança. E eu usei aqui como exemplo a ilustração da TV em preto e branco e a TV a cores. Quando eu era criança, o que nós tínhamos em casa era TV preto e branco. Mas de repente começou a se anunciar, vem aí a TV a cores. E todo mundo começou a pensar como seria a TV a cores. E todo mundo começou a desejar uma TV a cores. E de repente tinha nas lojas vendendo TV a cores. Mas muita gente ainda tinha um paradigma de TV preto e branco e dizia, não, esse negócio de TV a cores é impossível, isso é mentira, isso não vai acontecer. E quando começou a surgir, muita gente, ao invés de comprar uma TV a cores, comprou, nunca melou aquela tela de plástico. Aquela tela de plástico que tinha 3 cores, uma linha rosa, uma azul e uma roxa. Aí o cara pendurava aquilo na frente da tela da televisão preto e branco e dizia, TV a cores, ou infelicidade, ou tristeza medonha. A gente precisa de uma mudança de paradigmas para entender a nova aliança. Por isso João Batista anunciava, arrependei-vos, porque o reino de Deus está à mão, está próximo. Arrependei-vos não é simplesmente caia de joelhos, chore e tenha remorso pelo que você fez no passado. Arrepender-se no grego metanoeo, que vem de metanoia, que significa mudança de mente. Mudem os paradigmas, mudem a forma de pensar, porque vem aí um novo estilo de governo sobre a terra, o reino de Deus. É um novo paradigma que você precisa mudar a sua maneira de pensar para você começar a entender como Deus opera. Sabe, o sistema desse mundo tenta manter você com paradigmas errados. Paradigmas que são muitas vezes da antiga aliança ou que não são de aliança nenhuma. Coisas do tipo, todas as religiões são iguais. Já ouviu essa conversa? Todas as religiões são iguais. No final, tudo leva para um lugar só. Leva não, querido. Não leva não. Esse papo de todos os caminhos levam a Deus, já ouviu essa conversa, né? Todos os caminhos levam a Deus. Eu já disse isso aqui. Dizer para você que todos os caminhos levam a Deus é a mesma coisa que eu chegar aqui agora e dizer para você, todos vocês estão convidados para hoje, na hora do almoço, estarem comigo na minha casa para uma refeição que constará de um filé mignon ao ponto, com batatas coradas, arroz à grega, todos estão convidados. Amém. Pastor, mas qual é o seu endereço? Todos os caminhos levam lá em casa. Você vai entrar no seu carro, vai começar a dirigir, falando para o carro, carro, em nome de Jesus, vá para a casa do pastor Fragari. Você vai parar em Caxias, Quixeramobim, você vai parar no Nordeste, no Sul, você não vai chegar na minha casa, porque a minha casa tem um endereço, se você botar no Waze, pedindo lá, endereço, rua, tal, que eu não vou dar aqui, porque senão você vai aparecer mesmo lá. O Waze não vai jogar você para outro canto qualquer, mas você não vai botar lá um recurso de voz para falar com o Waze e vai dizer, todos os caminhos levam à casa do pastor Fragari, me leva, você não vai chegar lá. Você já ouviu essa conversa? Buda, Confúcio, Maomé, todos ensinaram o mesmo tipo de coisas que Jesus ensinou. Já ouviu isso? Já ouviu essa conversa? Não dá para afirmar, vocês cristãos são muito radicais. Não dá para ficar afirmando o que é certo e o que é errado. Cada um tem o seu certo e o seu errado. Já ouviu essa conversa? O pior é quando chega mais nos tempos que aí já não tem mais, aí já é a loucura total, quando diz assim, na verdade todos nós somos deuses. Já ouviu essa? Um camarada chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, desculpe eu tocar numa figura icônica da filosofia mundial, desculpe, mas olha só o que Rousseau disse. Rousseau disse, o homem é naturalmente bom, mas integrado na sociedade, acaba por deixar-se corromper. Eu aprendi isso na escola. E todo mundo traz Rousseau no lado esquerdo do peito, junto com o Brasil.
Porque Rousseau, desculpe eu contradizer Rousseau, mas olha só, essa frase, esse princípio de Rousseau, ele é completamente ilógico, porque para pensar comigo o seguinte: se o homem é naturalmente bom e quem forma a sociedade é o homem, sendo o homem bom, ele deveria formar uma sociedade boa. Como é que um homem bom é corrompido por uma sociedade que ele mesmo cria, que ele mesmo faz? Você está entendendo a incoerência disso aqui? Que é uma frase que ela mesma se anula. Antes de Rousseau, Confúcio acreditava na bondade inerente do ser humano. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, diz que a natureza humana foi manchada, marcada pelo pecado. Não é uma questão de se o ser humano é naturalmente bom ou naturalmente mau. O ser humano é naturalmente neutro. Mas todo ser humano já nasce marcado pela mancha do pecado, da natureza pecaminosa por causa de Adão. Essa natureza pecaminosa, instalada no espírito humano, tem feito alguns estragos ao longo da história. E em especial, nós que vivemos no século XXI, o século XX é considerado pelos historiadores como o século mais sangrento de toda a história da humanidade. De toda a história da humanidade. Por exemplo, os otomanos, que eram aqueles que viviam no Império Otomano, na antiga, que era na atual Turquia, mataram cerca de 1,5 milhão de armênios durante o período da Primeira Guerra. Em 1914, durante o período da Primeira Guerra, os otomanos mataram em cerca de 1,5 milhão de armênios, simplesmente pelo fato dos armênios serem um povo cristão. Na verdade, esse é considerado o primeiro genocídio da história moderna. O termo genocídio foi gerado a partir dessa matança dos armênios, que foram mortos de forma crudelíssima. Se você pensa nos campos de extermínio dos nazistas, você tem que estudar um pouco sobre o genocídio armênio para você entender o que é crueldade. Gente sendo queimada viva, joga gasolina em cima num bando de gente. Imagina um grupo do tamanho desse miolo aqui, todo mundo banhado em gasolina, alguém acende um fósforo, taca e assiste aquele pessoal morrendo numa fogueira humana. Coisas desse tipo. Armênios foram vendidos como escravos, mulheres armênias foram estupradas durante todo esse período. Os nazistas mataram 6 milhões de judeus, incluindo crianças e bebês, fora cristãos, intelectuais, homossexuais, ciganos, deficientes físicos, deficientes mentais, que não entraram nessa conta aí dos 6 milhões. O regime comunista da antiga União Soviética, debaixo do comando de Stalin, matou 5 milhões de ucranianos de fome. Cercaram a Ucrânia e impediram que alimentos entrassem, e a produção de alimentos dentro da Ucrânia era insuficiente, e esse povo, ao longo de alguns meses e alguns poucos anos, começaram, você olha para os campos, para as fotos dos campos nazistas, você não precisava de um campo, porque a Ucrânia se tornou um grande campo de concentração, onde as pessoas iam emagrecendo até ficarem esqueléticas e morrendo de fome. 5 milhões de ucranianos morreram debaixo do tacão, da bota de Stalin, por causa de uma discordância com o seu sistema político. Imagina isso. Esse mesmo regime matou dentro da própria Rússia, da sua própria nação, outros 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas mortas pela simples suspeita de que, de repente, essa pessoa não concorda com o meu sistema político, com a minha maneira de governar, com a minha maneira de pensar, mata ele. Inclusive gente que era muito próxima. Trotsky fazia parte de uma trinca. Trotsky, Stalin e Lenin. Mas cismaram com a cara dele,
mataram o homem depois de ter fugido da União Soviética, ficado asilado no México, foi morto a picaretada. A picaretada, por ordem de Stalin. Você imagina isso? Imagina só isso. Esse mesmo regime político matou cerca de 70 milhões de pessoas na China. Existe um livro, pouca gente lê, pouca gente tem acesso, eu tenho esse livro, chamado O Livro Negro do Comunismo. O livro é um livro que tem textos e fotos até não poder mais. Se você não tiver estômago forte, procure esse livro sem as fotos. Porque o que você vê ali é algo absolutamente chocante. Tem mais. Cerca de 10 milhões de africanos foram sequestrados e escravizados pelo mercado de escravos europeu. Outros 28 milhões de negros africanos foram traficados pelos mercadores de escravos árabes. Você consegue entender que esse tipo de coisa absurda, louca, inimaginável, só acontece porque existe no homem sem Deus uma coisa chamada natureza pecaminosa, que faz com que ele dê ouvidos a uma voz que ele não reconhece, que ele pensa que vem dele, da cabeça dele, mas que vem do inferno. Você consegue entender isso? A partir do princípio que o homem é naturalmente bom, eu não sei se o homem é naturalmente bom, mas uma coisa eu garanto para você, pela natureza pecaminosa, em função da natureza pecaminosa, esse homem que pode ter nascido naturalmente bom, ele se torna uma fera. O homem se torna o lobo do próprio homem, quando ele não tem instalado no seu coração a natureza de Deus. Veja bem o seguinte, o cristianismo é a única religião, eu não gosto de classificar o cristianismo como religião, mas infelizmente não tem como não fazer isso. O cristianismo é a única religião em toda a história que fala de um Deus de amor, um Deus que é bom, que oferece perdão incondicional e que oferece restauração ao ser humano caído, e tudo isso sem exigir absolutamente nada em troca. Não existe nada em toda a história da humanidade sequer parecido com isso. Nada sequer parecido com isso. Todas as outras religiões, todas, são fundamentalmente diferentes do cristianismo. No máximo, a gente pode encontrar algumas semelhanças naquilo que a gente chama de imperativos éticos de algumas religiões. O que são os imperativos éticos? Fazer o bem, amar o próximo. Esses são imperativos éticos. Isso você encontra no cristianismo e encontra em algumas das outras religiões, mas é o máximo, porque nos fundamentos o cristianismo e as outras religiões são absolutamente diferentes. E mesmo nos imperativos éticos, mesmo nesses imperativos éticos, amar o próximo, fazer o bem, mesmo nesses imperativos éticos, há uma diferença gritante, em todas as religiões, todas elas, esses imperativos éticos, fazer o bem, amar o próximo, são um meio para se alcançar alguma coisa, seja comunhão com Deus, seja o paraíso, seja uma vida santa, não importa o que, todas as religiões preconizam os imperativos éticos como um meio para se alcançar isso. Enquanto que no cristianismo, os imperativos éticos são fruto da salvação, e não um meio para alcançar a salvação. Eu não amo o próximo porque quero ser aceito por Deus. Eu não faço o bem ao próximo porque eu quero ter acesso a Deus e uma vida santa. Não, eu faço isso porque eu não resisto a fazer, porque a natureza que há em mim é uma outra natureza, não é mais a natureza pecaminosa, mas é a natureza do próprio Deus. Então eu simplesmente não resisto em amar o próximo, eu não resisto em fazer o bem, é uma consequência, não é uma busca. Eu não estou fazendo o bem para alcançar alguma coisa, eu estou fazendo o bem porque algo me alcançou, porque eu fui alcançado, eu fui encontrado, eu fui achado.
Aliás, a maioria das religiões sequer fala de salvação, ainda mais salvação eterna. No máximo, as religiões falam sobre aperfeiçoamento espiritual. Para quê? Eu não sei. Para que uma pessoa quer ser aperfeiçoada espiritualmente, se depois de morta ela vai ter que reencarnar? Para que eu quero ser aperfeiçoado espiritualmente, se depois de morto vem o nada? Nem reencarnação, nem é o vazio. Para que eu quero me aperfeiçoar espiritualmente? Não, cara, olha, eu não estou nessa de cristianismo, o meu negócio é a nova era. Eu estou sentado debaixo de uma pirâmide, meditando, fazendo dois. Mas vem cá, para que você está fazendo? Aperfeiçoamento espiritual. Para quê? Quando você morrer, você vai para onde? Ninguém sabe. Talvez a gente seja integrado ao universo. Nossas moléculas e as moléculas das estrelas e do pó se misturarão. E nós nos tornaremos um com o universo. Está amarrado, capeta. Ideia de jirico. Em todas as religiões do mundo, o fiel pode ser considerado um seguidor, um discípulo, um obreiro, um servo, etc. Mas apenas no cristianismo, o crente é elevado à categoria de autêntico filho legítimo e amado do Deus Todo-Poderoso. Só no cristianismo isso acontece. Só no cristianismo isso acontece. Por isso tudo, o cristianismo autêntico exige daquele que se converte uma renovação de mente. É necessário lavar a mente com a água da palavra para compreender uma mudança, essa mudança radical de paradigmas que Deus agora requer de nós, para que nós possamos compreender e vivenciar essa dimensão chamada o reino de Deus. Hebreus capítulo 9, os versículos de 11 a 15, eu coloquei aqui a nova versão transformadora, que ela tem uma linguagem mais contemporânea e um pouco mais fácil de entender. Olha só o que diz aqui Hebreus 9, que creio eu, volto a dizer para você, creio eu que Hebreus é uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo, embora ninguém saiba exatamente quem escreveu Hebreus, mas a linguagem é paulina, e se não foi Paulo, no mínimo, foi alguém que conhecia muito bem o que Paulo pregava. E ele diz aqui no versículo 11, a partir do versículo 11, Cristo se tornou o sumo sacerdote, e aqui ele usa o termo sumo sacerdote como sinônimo de administrador. Ou seja, ele está falando aqui que Jesus é o sumo sacerdote, esse é o dom que foi dado a ele, o Cristo ressurreto, mas ele tem uma função. A função dele é uma função episcopal. O que é um bispo? Um bispo é um administrador. Então, por isso a Bíblia diz que Jesus é o apóstolo e também é o bispo das nossas almas. Porque ele é aquele que tem o dom ministerial de ser o sumo sacerdote, aquele que abre o caminho, aquele que intercede por nós, aquele que é o elo entre eu, você e Deus, é Jesus, porque ele é o sumo sacerdote, mas ele é o administrador também dos bens celestiais. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, e nem faz parte desse mundo criado. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, ele, quando cita aqui essa novilha, as cinzas de uma novilha, havia um ritual no Antigo Testamento em que uma pessoa que estava impura porque tocou no cadáver, ou porque, enfim, por uma série de situações que a lei preconizava,
havia um ritual em que se pegava as cinzas de uma novilha que foi queimada no altar do sacrifício, pegava-se essas cinzas, misturava com água e aspergia essa água com cinza da novilha sobre a pessoa para que ela ficasse purificada. Era um ritual da antiga aliança que ele cita aqui. Se o sangue dos bodes, bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Quando ele fala de obras mortas, eu sinceramente, anos atrás, quando lia essa passagem, eu não entendia o que eram obras mortas. Eu tinha uma suposição na minha cabeça. Obras mortas deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser tudo aquilo que eu fiz de bom e de ruim, antes de receber realmente, conscientemente Jesus. Talvez seja isso. Até que eu comecei a entender a linguagem da Epístola de Hebreus e o contexto da Epístola de Hebreus. Então, quando agora o escritor aos Hebreus, que creio eu é o apóstolo Paulo, diz que isso nos purificará, o sangue de Cristo nos purifica a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Essas obras mortas são as obras feitas sob o comando da lei. Quando alguém é obediente à lei, ou quer se colocar debaixo da lei mosaica, achando e pensando que através da obediência a mandamentos da lei, alcançará comunhão com Deus, salvação, cura, ou seja lá o que for, essa pessoa, na verdade, ela está praticando aquilo que a Bíblia chama de obras mortas. E por que são obras mortas? Porque são obras sem efeito. E por que são obras sem efeito? Porque a obra de Cristo cancelou as obras da lei. Pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, Ele é o mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Olha só, aqui em Hebreus, ele não diz que Cristo morreu para nos perdoar dos pecados, mas para nos libertar dos pecados cometidos. Porque, na verdade, a lei, nós vimos aqui na semana passada, nos coloca em cadeias. Você se lembra que a gente leu um texto aqui de Gálatas, de Colossenses, onde o apóstolo Paulo diz que nós estávamos debaixo da lei, nós estávamos encerrados, a fé estava encerrada, trancafiada, até que viesse Jesus. O justo viverá pela fé. Debaixo da lei, não, porque debaixo da lei ele fica trancafiado. E em Cristo nós somos livres. Amém? Agora, Hebreus, eu coloquei esse mesmo texto na Bíblia, a mensagem, que tem uma linguagem ainda mais diferente, mais contemporânea. Olha só como ele diz aqui: mas quando o Messias, o sacerdote principal dos assuntos superiores da nova aliança, entrou em cena, ele ignorou o antigo tabernáculo e os seus utensílios nesse mundo criado e se dirigiu diretamente ao tabernáculo dos céus, o verdadeiro lugar santo, para exercer um ministério perfeito. Ele também descartou os sacrifícios que consistiam em sangue de bezerros e de bodes e os substituiu pelo oferecimento do próprio sangue. Esse foi o preço da nossa libertação definitiva. Se o sangue de animais e os outros rituais de purificação tiveram algum efeito positivo sobre o nosso comportamento e a nossa religião, imaginem quanto mais o sangue de Cristo é capaz de purificar a nossa vida por dentro e por fora. Por meio do Espírito, Cristo ofereceu-se como sacrifício sem defeito e nos libertou. Olha agora a expressão que o Eugene Peterson usou aqui. Cristo nos libertou dos esforços inúteis. Aquilo que lá na versão tradicional é classificado como obras mortas,
Agora aqui na mensagem, ele traduz como esforços inúteis. Ele nos libertou dos esforços inúteis para que nos tornássemos pessoas respeitáveis e pudéssemos viver para Deus. Você está entendendo que há pessoas fazendo esforços inúteis, se colocando debaixo do jugo da lei, fazendo esforços inúteis para tentar viver, se tornarem pessoas respeitáveis e viver para Deus. Esforço inútil. Quem aqui já teve a experiência de fazer um esforço inútil alguma vez na vida? Gente, coisa terrível, né? Você tentar, por exemplo, abrir aquela tampa daquele pote de figo em calda, aquele pote que você comprou de pêssego, e você torce aquela tampa com toda a força do seu ser. Você ora para a tampa abrir, e a desgraçada não abre. É um esforço inútil, você está perdendo o seu tempo de fazer força. Você tem que ter uma espécie de um abridorzinho que você bota assim, ele faz só tuc, aí dá aquela injeção de ar, aí você abre e molha. Mas enquanto você não tem aquela bodega daquele negócio para abrir, você faz um esforço que é inútil. Você está gastando força e tempo, porque aquilo não vai abrir. Você fica procurando alguém mais forte que você, né? Deixa eu chamar o meu filho mais velho, deixa eu chamar meu marido para abrir, deixa eu chamar alguém para abrir, um vizinho para abrir, deixa eu chamar aqui o fulano de tal, que ele é pedreiro, tem muita força para abrir esse negócio, e ninguém consegue abrir aquela desgraça. Sabe aquele pote de palmito, né, que você tenta abrir, não abre, a desgraça não abre. Aquilo foi feito para não abrir. Aquilo foi feito para te perturbar. Gente, João 14:18, Jesus diz para nós que Ele não nos deixaria órfãos. Jesus não disse, eu não vos deixarei sozinhos. Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. O que Jesus já estava mostrando? Cara, na nova dimensão da nova aliança, vocês já não são mais servos, vocês não são meros seguidores, vocês não são meramente discípulos, vocês agora são filhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não deixarei vocês órfãos. Um órfão é alguém que perdeu o pai, ou a mãe, ou ambos. Mas em Cristo, nós recebemos uma nova condição. Nós somos transformados em legítimos filhos de Deus. É um paradigma que na antiga aliança não existia. Na antiga aliança todos eram criaturas de Deus, servos de Deus, mas filhos de Deus, Deus não tinha um sequer. Abraão foi servo de Deus, Moisés foi servo de Deus, Davi foi servo de Deus, você e eu somos filhos. Nossa condição mudou. Agora, para pensar comigo o seguinte, qual é a razão de ser da epístola de Hebreus? Por que Paulo escreveu essa epístola? A razão é que muitos hebreus, convertidos ao cristianismo, estavam sendo convencidos por falsos mestres a voltar ao sistema de ordenanças e sacrifícios da antiga aliança. Olha só o contexto, a situação. A igreja estava sendo perseguida. Muitos desses hebreus convertidos estavam sendo presos e mortos pelo governo de Roma. Aí aparece um sujeito dizendo para você o seguinte, cara, você não é hebreu? Você não seguia a lei de Moisés? Agora você abandonou a lei de Moisés e está dando ruim para você. Por quê? Porque Jesus é um adendo. Jesus não é o caminho. Ele é um adendo à lei. Você precisa manter os rituais e a obediência às tradições da lei judaica. Se você abrir mão disso, Jesus não resolve nada. É Jesus plus something. É Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais a lei. Aí, é claro, eu estou ouvindo um negócio desse, fala, cara, eu sempre pratiquei a lei desde criança, de repente me convenceram que a lei caducou, que agora basta Cristo, Cristo é suficiente, mas agora eu estou vendo que a igreja está sendo perseguida, eu vou voltar para as práticas da lei, e alguns estavam voltando para a prática da lei, por isso, Paulo escreve a epístola aos Hebreus, e nesse mesmo contexto, ele escreve para Timóteo, olha só o que diz aqui, 1 Timóteo, no capítulo 4, os versículos de 1 a 5, Paulo diz o seguinte para Timóteo, ora Timóteo, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, e deixa eu explicar para você que últimos tempos são esses aqui, porque a gente puxa isso para o século 21,
Mas quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo aqui nos últimos tempos, ele está alertando Timóteo, que vivia no primeiro século. Hã? Alô? E ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, no seu tempo, que são os últimos tempos de quê? Da antiga aliança. Os últimos dias da antiga aliança. Nessa transição de antiga para nova. Nesses últimos tempos, alguns, não todos, mas alguns, apostatarão da fé. O termo apostatar, no grego, é afisteme. E afisteme significa desistir, se afastar, se rebelar. O termo apostatar pode ser uma coisa meio sofisticada que muita gente pode não entender. Apostatar. Isso não uso na minha linguagem do dia a dia. Mas você entende o que significa desistir. Você entende o que significa se afastar. Você entende o que significa se rebelar. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, eu estou afirmando, o Espírito Santo afirma, não sou eu, Paulo, é o Espírito Santo que afirma que nos últimos tempos dessa transição, no final desse período chamado Antiga Aliança, alguns apostatarão, se afastarão, desistirão, se rebelarão contra a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que quem prega um evangelho entre aspas, que é um mix de graça com lei, ele está dizendo que está ensinando engano e é ensino de demônios. Não sou eu que estou dizendo, hein? Quem está falando isso aqui é a Bíblia. Pastor, estou chocado. Eu também. Mas quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. Eles se afastarão pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. O que é cauterizar? Cauterizar, literalmente, significa, é um termo muito usado na medicina, é muito usado pelos cirurgiões. Cauterizar é você pegar, isso na medicina antiga, né? Quando não se tinha os recursos da medicina atual, cauterizar era pegar um ferro em brasa e botar numa ferida sangrando para ela estancar e cicatrizar. Hoje você cauteriza com bisturi elétrico, o efeito é o mesmo, queima, você queima, está sangrando, está num vasinho sangrando, pega o bisturi elétrico, cauteriza. Ele diz aqui que esses caras que ensinavam o povo a voltar para as práticas da lei, tinham a mente, a consciência cauterizada. E ele diz o seguinte, esses caras, esses ensinos de demônios, proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Veja só o seguinte, Paulo juntou aqui duas coisas. Aqueles que proíbem o casamento, gnosticismo, e aqueles que proíbem a ingestão de certos alimentos, judaísmo. Ele misturou, ele colocou aqui as duas grandes heresias do primeiro século, o gnosticismo e o judaísmo, os judeus que tentavam convencer os cristãos a voltarem às práticas da lei judaica. Ele botou os dois, aqueles que proíbem o casamento, gnosticismo, e aqueles que proíbem certos alimentos, judaísmo. Entenda o seguinte, quando eu falo a respeito do judaísmo, não estou falando contra o povo judeu, pelo contrário, a gente ama o povo judeu, a gente ama Israel, mas no primeiro século, havia pessoas, como ainda existe hoje, tentando convencer cristãos a voltar para a prática, ou para práticas da antiga aliança. Isso ainda acontece hoje. Eu não tenho nada, absolutamente, pelo contrário, eu amo o povo judeu de paixão, desde criança. Eu tinha um amigo tremendo quando eu era criança, no prédio onde eu morava, tinha um amigo, uma família judia, uma família judaica que morava no meu prédio, e os dois, aliás, tem gente aqui da igreja que conhece inclusive os dois, o Jair e o Naum. O Naum era o irmão mais velho, o Jair era o irmão mais novo, o Jair vinha jogar futebol na minha casa junto comigo, ele era um excelente goleiro, eu amava ele por causa disso, porque era ele que ia para o gol, não era eu. Ele era
Nunca tive problema, eu frequentava a casa dele, frequentava inclusive as festas judaicas que aconteciam lá, sem problema nenhum. Mães, tentar judaizar a igreja é uma maluquice, é um absurdo, e a Bíblia diz que chega a ser ensino de demônios. Você entra numa igreja e você olha menorá para tudo quanto é lado, bandeira de Israel para lá, bandeira de Israel para cá, tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa ali que está errada. Porque está tentando voltar para práticas que o apóstolo Paulo diz que a gente não tinha que voltar. E ele diz, quando você recebe o alimento com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Você viu bem aqui? Se por um lado a lei, como um ferro em brasa, cauteriza a consciência, por outro lado, o texto de Hebreus 4,14 nos diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas da lei. Dá uma sacada nisso. Uma consciência purificada das obras mortas da lei sabe, não acha, não pensa, sabe. Uma consciência purificada das obras mortas da lei, sabe que foi purificada dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro, e não foge de Deus jamais, nunca, mas corre para Deus, porque sabe que vai encontrar abrigo e socorro bem presente. Sabe que vai encontrar socorro bem presente. O Salmo 91, os versículos de 1 a 4 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus, e nele eu confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Eu não sei qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você lê esse versículo aqui. Sabe, debaixo... eu não passei ali, faltou. Não sei quando você lê esse versículo aqui, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Ele te cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. Eu já vi gente comparando Deus com uma galinha, que abriga os pintinhos debaixo das asas e tal. É uma ilustração válida. Eu não sei qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você vê esse versículo da Bíblia, dizendo que debaixo das suas asas você estará seguro. Mas, na verdade, a imagem que o salmista quis passar não foi a imagem de uma galinha abrigando os pintos. Essa não é a imagem. A imagem que o salmista teve quando ele diz isso, debaixo das suas asas você estará seguro, é a imagem da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha 2 querubins na sua tampa. A tampa da arca, o caporet, em hebraico caporet. Caporet é traduzido no português como propiciatório. Algo que faz alguém propício. No inglês, é traduzido como mercy seat, assento de misericórdia. Sabe o que é engraçado? É que no texto hebraico a palavra assento não existe. Não está lá. Só tem a palavra misericórdia. Moisés, você vai fazer uma arca, e sobre essa arca, em cima da arca, você vai colocar a misericórdia. A tradução em inglês diz assim: você vai fazer uma arca, e sobre a arca você colocará a tampa, que é o assento de misericórdia. Não, você vai no original está assim: você vai construir a arca, e sobre a arca você colocará a misericórdia. Essa palavra misericórdia, no hebraico, é hesed. O que tem em cima do caporet? Hesed. Caporet, propiciatório. E sobre o propiciatório tem hesed, misericórdia, mas que também é traduzido como graça. Deixa eu te fazer entender o que o salmista está dizendo aqui. Bené, vem cá. Ronaldo, vem cá também, me ajuda aqui. É melhor. Até por causa da filmagem. Deixa eu mostrar para você o que acontece. A imagem que você tem ali, que você está vendo aqui da Arca da Aliança, a Arca da Aliança literalmente era desse jeito aqui. 2 querubins sentados na ponta da tampa, um de frente para o outro com as asas estendidas, com a cabeça baixa como se estivesse olhando para dentro da arca. Está aqui os querubins, ó. Chega mais perto ali, chega mais perto.
Levanta um pouquinho a mão. Isso aí. Estou no perrengue. Estou precisando de ajuda. Quem é que tem ajuda e socorro bem presente para mim? Com certeza. O meu vizinho pode ter, um parente pode ter, mas nem sempre tem. Mas eu tenho certeza que tem socorro bem presente para mim, Deus. Aí eu corro. E aqui, o diabo pode pular, sambar, gritar, berrar, fazer o que quiser, porque aqui ele não me alcança. Porque eu estou debaixo das asas. Eu estou sob as asas. Eu estou num lugar de proteção. Eu estou num lugar onde eu sou guardado. E olha, eu não entro nesse lugar quando eu estou no sufoco. Esse é o problema do crente, ele só entra nesse lugar quando está no sufoco. Estou passando por um aperto, ai meu Deus, me ajuda. Ok, ele encontra socorro, mas a Bíblia está dizendo aqui, aquele que habita, eu entro aqui e não saio mais. Vou sair daqui para quê? Obrigado. Vou sair daqui para quê? Sabe, se ele supre todas as minhas necessidades, vou sair daquele lugar ali para quê? Sabe, Hebreus 9, voltando a Hebreus 9, capítulo 9, versículo 1, depois o versículo 9 e o 10, diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos, ou seja, regras, ritos e sacrifícios de culto divino e o seu santuário terrestre, que era o tabernáculo, na época de Moisés, aquela tenda, e depois, mais tarde, o templo de Salomão. Aí no versículo 9, ele diz, isso que ele disse lá no versículo 1, é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Naquele tempo, quando Paulo escreveu as epístolas, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Ele foi destruído no ano 70. As epístolas de Paulo foram escritas antes do ano 70, mais ou menos pelo ano 60 e alguma coisa. Então, ainda se faziam sacrifícios no templo. Ainda havia pessoas indo ao templo, levando cordeiro, boi, pombo, sacrificando todo dia. Do que adiantavam esses sacrifícios, uma vez que Jesus já tinha feito o sacrifício definitivo? Não adiantava de nada. E aí, agora aqui Paulo está dizendo que quando se fazia isso, e isso tinha validade na época de Moisés, tudo isso não passava de uma parábola para o tempo presente, na qual ainda se prestam dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, que foram impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando foi o tempo oportuno da reforma? Quando Jesus chegou. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim, estão em Hebreus ainda? Colossenses 2, 13 e 14, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Deus lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos, não alguns, não os piores, mas todos os seus pecados, todos os nossos pecados. E no versículo 14 ele diz, cancelando, anulando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Gente, quando você lê esse termo, eu coloquei inclusive com letras aqui em itálico, ele diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e esse escrito de dívida constava de ordenanças. Ele explica o que constava nesse escrito de dívida. Eu antigamente, quando olhava, há muito tempo atrás, quando eu olhava para esse termo escrito de dívida, eu pensava que Satanás, lá no inferno, tinha uma lista com todos os meus erros, todos os meus pecados cometidos durante a minha vida inteira. E que Jesus, então, sendo tão bom e misericordioso como é, pegou essa lista da mão do capeta e cravou na cruz. Pensava eu assim, até o dia que eu me toquei
que a Bíblia diz que esse escrito de dívida constava de ordenanças, não dos meus pecados, mas de ordenanças e mandamentos. A única coisa escrita em toda a Bíblia, a única coisa escrita que consta de ordenanças e mandamentos é a lei. Aliás, eu tenho uma foto de Moisés aqui, foto real do momento, da hora em que Moisés recebeu as tábuas. Ele parecia muito com Charlton Heston, mas é só uma coincidência. Tinha um fotógrafo da Nova, sabe que na Nova a gente tira muita foto? Tinha um fotógrafo da Nova lá, pá, clicou Moisés. É a única coisa que consta de ordenanças, é exatamente a lei. E não pense que a lei consta de 10 mandamentos. Não são 10, são 613. Pergunte para qualquer judeu, em qualquer sinagoga, quantos são os mandamentos. Se você perguntar para um cristão, ele vai dizer, são 10. Não roubarás, não matarás. Mas peraí, pergunta para um judeu, são 613. E a Bíblia diz que você tem que cumprir todos os 613 por dia. Todo dia. Não é cumprir 613 num período de tempo. É cumprir os 613 todo dia. E não pode falhar em um, porque a própria Bíblia diz que se você falhar em um, falhou em todos. Deu ruim em geral. Falhou em um. Caramba, consegui passar essas 24 horas e obedecer 612 dos mandamentos bíblicos, dos mandamentos da lei, dos mandamentos de Levítico. Consegui obedecer 612, faltou um. Volte a estaca zero. Sabe aquele joguinho, aquele tipo de joguinho? Aquele joguinho de dados? Que você vai avançando? Avance 3 casas. Aí você joga os dados. Avance 4 casas. Você está ganhando. E aí você está na frente. E o seu peão está na frente de todo mundo. De repente você joga os dados e quando você conta 1, 2, 3, você cai naquela casa e diz assim, volte ao início. Ô desgraça de jogo, dá vontade de você meter a mão no tabuleiro assim, varrer tudo e melar o jogo, não dá? Mas é exatamente isso. Se você cumpriu 612 no dia dos 613 mandamentos, faltou um, volte ao início. Essa é a dureza da lei. Essa é a impossibilidade que o homem tem de cumprir e obedecer toda a lei. Por isso nós precisamos de uma coisa chamada graça. Graça. Jesus cumpriu a lei para que eu e você agora possamos confiar no trabalho que Ele fez por nós, e não mais no meu próprio trabalho em obedecer a lei. Isso se chama graça. Presta sua atenção numa coisa, se você tinha um contrato que estabelecia o pagamento de uma dívida, e esse contrato foi cancelado, você já não precisa mais andar por aí com medo dos credores. Por quê? Porque o contrato foi cancelado. Agora, tem sentido, enquanto o contrato está válido, tudo bem, você anda por aí, estou devendo. Para quem você está devendo? Pastor Bené. Estou no Barra Shopping. Veio eu passeando alegre, fagueiro, Barra Shopping. Pastor Bené. Assinei um contrato com ele que eu peguei uma grana emprestada e está valendo e eu não consegui pagar. E ele deve estar atrás de mim. Olha lá, vem ele. Aí ele passou, você também sai pelo outro lado, pelo outro corredor e tal. Mas se no momento que o pastor Bené, a quem você devia uma grana preta, cancelou o contrato, você não tem mais que ficar se escondendo dele. Porque o contrato foi cancelado. E agora você pode encontrar com ele no Barra Shopping, aonde for, e ainda pedir para ele pagar um café para você. Porque o contrato foi cancelado. Ouça o seguinte, você pode, é óbvio, você pode pegar essa mensagem, a mensagem da graça, e usar de forma carnal para fazer o que você quiser. E esse é uma das acusações que os legalistas fazem contra a mensagem da graça. Essa mensagem aí é a hipergraça, é licença para pecar. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser, você é livre. Eu não sou seu vigia, eu não sou seu fiscal, eu não quero saber com quem você sai, o que você faz dentro de 4 paredes, com quem você se relaciona ou deixa de se relacionar, quem você beija na boca ou deixa de beijar. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, você é dono da sua vida, eu não sou seu fiscal, eu não sou seu parente, eu não sou seu tio, eu não sou seu pai. Eu sou só seu pastor. Só isso.
O que a gente precisa botar na cabeça é que toda escolha tem consequências, e a consequência está embutida na escolha feita. Você pode escolher meter a sua cabeça na boca de um leão, o problema é seu. Você só não pode escolher a hora que o leão vai fechar a boca. No momento que você meteu a cabeça na boca do leão, o leão tem todo o direito agora, como fera que é, de fechar a boca e digerir a sua linda cabeça. E você não pode reclamar. Leão, miserento esse leão. Confiei tanto nele. Não, você fez uma escolha, o leão também fez a escolha dele. É preciso que a gente entenda. Toda escolha tem consequência. Você é absolutamente livre para escolher o que você quiser. Mas se você compreender, e por isso eu volto lá no início do que eu disse, a função da palavra, as funções da palavra, fazer com que você entenda, compreenda, que você receba de Deus iluminação, revelação da palavra. Quando você compreende que a sua dívida foi paga, e esse é um paradigma da nova aliança, porque na antiga aliança a dívida não era paga. O apóstolo Paulo diz para nós que essa dívida ficou pendurada até a vinda de Jesus, e que Deus não puniu os pecados, prevendo a vinda de Jesus, esperando a vinda de Jesus, para que nele esses pecados fossem cancelados. Quando você compreende que a dívida foi paga, e esse é um paradigma da nova aliança, que é essencial de ser compreendido, quando você entende isso, você vai viver uma vida de gratidão, e não uma vida de pecado. Veja só o seguinte, a mensagem de Hebreus era: não se deixem vencer pela tentação de voltar ao sistema legalista de sacrifícios do Antigo Testamento. O templo de Jerusalém ainda está de pé, está funcionando, ainda tem sacerdote lá, ainda tem ovelha, ainda tem boi sendo morto, mas não volte para esse sistema, porque voltar atrás seria pisar o sangue de Jesus e tentar inutilmente alcançar a salvação pelo sacrifício de bois, de cordeiros, de pássaros, quando o sangue mais precioso do universo, o sangue de Jesus, já tinha tornado esses sacrifícios sem efeito, porque foi um sacrifício definitivo. Voltar ao sistema da lei, ao sistema da velha aliança, seria como tomar um remédio com validade vencida, sem efeito, tentando combater uma doença muito grave, a qual, sem o tratamento adequado, vai levar o paciente para a morte. Imagina isso. O paciente está com uma doença grave, e o que estão dando para ele? Medicamento vencido. O cara, em vez de melhorar, o medicamento é o certo, é o adequado, mas o paciente está cada vez pior, está quase morrendo. Por quê? Porque o que estão dando para ele, agora eu estou vendo aqui o lote do medicamento, venceu há 5 anos atrás. Caramba, tentar viver hoje o cristianismo com base na antiga aliança é como tomar remédio de validade vencida. Aí você pergunta: pastor, mas o que isso tudo tem a ver comigo? Eu tenho um dom que eu leio pensamentos. Aparecem uns balãozinhos assim, ó, em cima da sua cabeça. Sabe aquele balãozinho de desenho animado? De desenho? De história em quadrinho? Parece um balãozinho. Com uma pergunta assim: pastor, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? E eu vou dizer para você: você também sofre o assédio dos membros das igrejas legalistas, seja ao vivo, seja por meio virtual. Eu não sei por que gargas d'água, muitos desses legalistas assistem ao nosso culto todo domingo. Não sei por quê. E como a gente tem uma interação ao vivo, as pessoas vão mandando comentários e tal, alguns deles ficam mandando críticas. Aí eu fico perguntando: mas por que está assistindo? E eu sei por quê. É porque no fundo, gosta. É porque gosta. É porque está louco para abandonar esse sistema, mas não tem coragem. Não tem coragem de tomar esse passo. E você sofre esse assédio ao vivo, pessoas de outras igrejas, pastores de outras igrejas,
que fazem esse assédio ao vivo ou de forma virtual, tentando te convencer de que a pregação da graça é licença para pecar, que a sua igreja tem a porta larga. Já ouviu isso? A igreja da porta larga. Cara, a pessoa não entende bolhufas sobre quem Jesus é, não entende nada a respeito do amor de Deus, não entende nada a respeito do Evangelho quando usa um termo desse. Esse é um termo onde ela gostaria de chegar no céu e dizer: sou cliente VIP, só tem eu aqui, mais ninguém. Cara, no dia que eu chegar no céu, eu quero ter o prazer de ter algumas surpresas, de olhar e dizer assim: não imaginaria nunca que você estaria aqui. Quem diria? Deus é bom mesmo, hein? Te salvou. Meu Deus do céu, que surpresa, que surpresa. Você imagina a minha cara, a sua cara, quando você olhar e der de cara com Sansão. Para pensar. E você olhar, quem é esse cara aí? Sansão, o quê? Ele chegou, uau, ele veio. Você imagina só, a sua cara quando você chegar lá e encontrar aquela pessoa que você conheceu na igreja A, B ou C, e que você jura, essa pessoa aí está torrando no inferno, e você chegar lá e dar de cara com ela. Imagina só, eu quero ter essa surpresa, eu quero ter esse prazer, e não de chegar lá e dizer assim: rapaz, que lugar tão grande, para que tanto espaço? É só eu e mais dois, eu e Jesus. E talvez, quem sabe, deve ter em algum lugar, vamos fazer uma exploração aqui no espaço, que de repente a gente encontra aí Bené, sei lá, alguém, mas a maioria não veio, aleluia, mas eu consegui. Não. Quem fala sobre essa história de porta larga não entende bolhufa sobre o Evangelho. O Evangelho é uma porta larguíssima, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para que alguns entrem por uma porta estreita, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, as pessoas te assediam para dizer que a tua igreja é igreja de porta larga, que seu pastor é falso profeta. Chegam a dizer que é herege. O que tem de post aí, chamando o Vitor Azevedo, de herege. Cara, um garoto novo. Estão massacrando o cara, chamando o cara de herege, só porque ele prega a graça. Cara, essas vozes do inferno, você precisa se lembrar só do seguinte: você é visto, muitas vezes, por muita gente como um tolo, mas você não é tolo. E se você não é tolo, você já sabe que não pode simplesmente ouvir pregações, argumentos e opiniões sobre coisas espirituais, sem fazer como os judeus de Bereia, que receberam a palavra, a Bíblia diz, com avidez, mas eles conferiam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato, do jeito que lhes estavam sendo dito. Sabe, eu não conheço pastor algum, que diga o que eu costumo dizer: você não tem que comprar ou levar para casa tudo o que eu digo, você tem que conferir o que eu digo, com as escrituras, com a palavra, com a Bíblia. Mas foi o pastor Fragale que falou. Você não pode partir desse princípio. Você tem que ser como um crente bereano, você tem que ser como os judeus de Bereia, que vão lá na palavra: peraí, deixa eu ver se é isso assim mesmo como ele falou, porque senão as pessoas caem nessas armadilhas legalistas, porque elas não conferem escritura com escritura, elas engolem todo o sapo que é dado para elas, e acabam caindo nessas armadilhas. Você não pode, você não é tolo. Dá uma olhada só o que diz Atos, para a gente fechar aqui, Atos 17, os versículos de 10 a 13, diz assim: ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas estavam ensinando a verdade. Percebeu o padrão aqui? Uma outra versão diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias conferiam a palavra
para ver se aquilo que Paulo e Silas ensinavam era realmente do jeito que eles falavam. Aí no versículo 12, ele diz: como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Agora olha só o versículo 13. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Sabe por quê? Porque em Gálatas 4, o apóstolo Paulo diz assim para a gente no versículo 21, estas coisas, e ele está falando sobre o tempo da lei, Abraão, antes até da lei, Moisés, essas coisas são alegóricas. Ele está falando sobre Sara, a mulher de Abraão, e Agar, a escrava de Abraão. Essas duas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar, a escrava. Sara não podia ter filhos, então a tradição daquele tempo dizia que uma escrava podia ter engravidado do patrão, e o filho, quando nascesse, pertencia à patroa. E aí eles geraram Ismael. Mas diz aqui que o filho que a escrava gerava para a escravidão. Versículo 25 diz: ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Qual é o problema e a diferença entre eu, você e os crentes legalistas? É que nós e eles temos o mesmo pai, mas não temos a mesma mãe. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim: você é filho do mesmo pai que eu? Mas também é da mesma mãe? Porque esse é o problema. Nós somos filhos do mesmo pai, mas nem todos são filhos da mesma mãe. Alguns se posicionam como filhos de Agar, que gera para a escravidão. Eu sou filho de Sara, que gera para a liberdade, porque Sara fala e aponta para o Monte Sião, um lugar de liberdade. Agar aponta para o Monte Sinai, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Isaque, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: manda embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Manda embora a escrava, manda embora o Monte Sinai, manda embora a lei e fica com a graça. Gente, a graça não exclui os mandamentos da lei. Os mandamentos da lei todos se cumprem na graça. Por isso o apóstolo João diz o seguinte: todos os mandamentos se resumem a um só: ame o teu próximo, porque quem ama, cumpre a lei. Você está entendendo isso? Eu não sei qual é o quarto mandamento, mas eu sei que se eu amar o próximo, eu estou cumprindo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º e os 613 mandamentos numa tacada só. No amor, são cumpridos todos os mandamentos da lei. Eu não sei qual é o 25º desses mandamentos da lei. Eu não conheço a lei inteira, mas uma coisa eu sei: quando eu amo, eu estou cumprindo toda a lei. Eu não preciso me preocupar em decorar a lei, eu só preciso me preocupar em uma coisa: amar o meu próximo como Cristo me amou. Só, acabou. Quando eu faço isso, eu estou na dimensão da nova aliança. Sabe, a gente precisa compreender os paradigmas da nova aliança. Somos filhos, não somos servos, não somos escravos. Isso é paradigma da nova aliança. Somos livres do jugo da lei e das tradições geradas pela lei. Somos amados incondicionalmente, não com base em obras, não com base em méritos ou desempenho. Isso é paradigma da nova aliança. Somos habitados pelo Espírito Santo, que age em nós, dirigindo a nossa vida, nos transformando de dentro para fora, dia após dia. Isso é paradigma da nova aliança. Na antiga aliança seja transformado. Como? Dá seu jeito.
na nova aliança seja transformado. Como? Pela ação do Espírito no seu interior. Não por força, não por violência, mas pela ação doce, amorosa, suave do Espírito Santo, transformando, para que você se torne cada dia mais semelhante a Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém? Vamos todos ficar de pé.